5, 4, 3, 2, 1. Olá, amados, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, vamos conversar aqui um pouco, né? Sempre tem aquelas pessoas, né? Vocês já ouviram falar, já estão cansados de ouvir falar quanto ao deserto. Aquelas pessoas que reclamam que o deserto dela é difícil, é complicado. Umas dizem que é pior o deserto porque está com o marido em casa, a outra diz que de um outro lado, a outra diz que está longe, é ruim estar longe do cônjuge, e cada situação é uma situação. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, né? As pessoas necessitam entender o que é que seja o deserto, né? Logicamente, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A questão aqui não é se é difícil com o cônjuge em casa ou não, certo? Como eu já disse, existem situações relativas, situações diferentes uma da outra. Então, são diferentes situações relativas, porque, como eu já disse aqui, muitas vezes, certo, estar com o marido em casa não é tão difícil quanto tu estar com o marido fora. Isso vai de caso para caso. A questão aqui, na verdade, é outra. Certo? O que acontece? Né? Como eu disse, o que faz com que o deserto seja pior ou não, certo? Não é se o cônjuge está fora ou está dentro de casa. Mas, na verdade, o que faz aqui, o que faz com que o deserto de vocês seja bom ou ruim, é como você está por dentro, certo? Quando você está bem emocionalmente e principalmente espiritualmente por dentro, o que acontece? O cônjuge não nos atinge, independente se ele está em casa ou não está em casa. Não há nada do que ele fizer ou ela fizer, não nos afeta, não nos atinge. Principalmente quando nós estamos bem espiritualmente. Logicamente, se uma pessoa não estiver bem espiritualmente, tudo vai atingir ela, ou com o cônjuge dentro de casa ou fora de casa. Tudo vai atingir ela, tudo vai atingir. Certo? Como acontece aí. Quantas pessoas estão aí com o cônjuge fora de casa? Mas tudo que o cônjuge faz atinge ela. Tá com ele fora. Tá. Mas sofre do mesmo jeito. Por quê? Porque não está bem emocionalmente. Tá com o cônjuge em casa. Aí o cônjuge faz alguma coisa, trata ela com indiferença, menospreza ela e tudo mais aí. Né? Atinge ela por quê? Porque ela não está bem emocionalmente, certo? Como eu já disse aqui, os casos são relativos. Quando a pessoa está bem consigo mesma, emocionalmente, espiritualmente consigo mesma, não tem nada que a outra pessoa faça que nos atinja. Agora, se você não estiver bem, nem emocionalmente, nem fisicamente, aliás, nem emocionalmente, nem espiritualmente, logicamente que você, certo, não vai suportar, não vai realmente se sentir bem, certo? Então, vocês precisam aprender isso aqui, certo? Quando vocês pararem de se preocupar, o que acontece também? As pessoas estão focadas no que a outra está fazendo, no que o cônjuge está fazendo, né? Nas coisas que ele está falando, nas coisas que ele está fazendo, seja ele dentro de casa ou fora de casa, independente. Certas pessoas estão fixas no que essas pessoas estão fazendo, certo? Quando vocês pararem de se preocupar com os cônjuges de vocês, certo? E lembrar que você é você que precisa de... você é que é a parte importante, que é você que precisa se curar, certo? Porque pessoas curadas, gente, deixa eu dizer para vocês aqui, pessoas curadas, o cônjuge não atinge mais, ele dentro de casa ou ele fora de casa, certo? Não vai mais atingir tal pessoa, ele só atinge porque você está doente espiritualmente, certo? Doente espiritualmente e emocionalmente, certo? Até porque eu conheço casos, certo? Que ali a pessoa estava ali, a pessoa só mal via o esposo dentro de casa, estava dentro de casa, mas mal via ele porque ela estava se importando em viver a vida dela, em tratar dela, certo? Ajeitava as coisas dela e tudo, certo? E
o deserto dela era maravilhoso, mesmo com o cônjuge dentro de casa, destratando ela, mas ela não sentia como ele destratando ela. Por quê? Porque ela estava bem emocionalmente. Então, nada do que ele fazia a atingia, certo? Nada do que o cônjuge dela, às vezes ele vinha com palavras pesadas, ela entrava por um ouvido e saía por outro. Por quê? Porque ela estava preparada, espiritualmente ela estava preparada, espiritualmente, certo? Ela estava se preparando, confiando em Deus e se preparando, certo? Existe isso aqui também. Tem pessoas que não confiam que Deus está trabalhando, certo? Você sabe reclamar. Quanto mais reclama, pior a situação. Então não adianta, certo? Se vocês ficarem focados nessas situações, nas circunstâncias do dia a dia, certo? Que rondam vocês, no que o seu marido está fazendo, certo? Vocês vão ficar aí nessa mesmice. Não vão ser curadas desse jeito. Então, vocês precisam aprender certo, aqui, a se prepararem, certo? A começar a se preparar, a focarem realmente nas necessidades de vocês, certo? Foquem nas necessidades de vocês, não é no que a outra tá fazendo. Se vocês focarem no que a outra tá fazendo, vocês se esquecem de vocês, naturalmente vocês se esquecem de vocês, e aí você fica naquela situação, certo? Então, quando a gente sabe, quando a gente entende isso aqui, certo? Quando vocês começarem a se preocupar em ser curados, em procurar estarem curados, certo? Em começarem a ser libertos dos males de vocês, certo? Em procurar se curar das preocupações dos outros, vai ser muito mais fácil de lidar. Independente com ele em casa, você vai conseguir lidar. Com ele fora de casa, você vai conseguir lidar do mesmo jeito, certo? Do mesmo jeito. O problema é onde as pessoas estão focadas, certo? As pessoas estão sempre focadas no quê? Na situação atual dela ou naquilo que as outras pessoas estão fazendo, no que o cônjuge está fazendo. Vocês estão focadas naquilo. Estão focadas estão focadas na situação ali, certo? Então, quando vocês focarem no que é certo, aí aquilo dali se torna, né? Quando vocês tirar o foco do problema e passar a resolver o problema e focar no problema, tirar o foco do problema e focar na resolução do problema, vai ser muito mais fácil lidar, certo? Tire o foco do problema, certo? E resolva o problema. E foque em resolver o problema. Quando você estiver focada no problema, não vai se resolver nada, porque você olhar para o problema não resolve. Você falar do problema não resolve. Você ficar olhando os problemas não resolve. Resolve quando você tem atitude, certo? De resolver aquilo. Então é isso aqui que eu deixo para vocês. Amém? Que Deus abençoe vocês.